A notícia de hoje é que a Europa já está vivendo o seu século de humilhações. Salve, salve, cidadãs e cidadãos do Sul Global. Eu sou Vini Albuquerque, esse é o canal Correio do Sul Global, o canal que trata dos assuntos que interessam aos países em desenvolvimento, segundo a visão desses mesmos países. Mas no vídeo de hoje, a gente definitivamente não vai falar de países em desenvolvimento, mas nós vamos falar justamente dos países que estão no centro do poder mundial. Estamos falando dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, né, juntamente com a Ursula von der Leyen, né, Ursula von der Leyen, que é a dignatária da União Europeia. Durante a madrugada dessa segunda-feira, aqui no Brasil, os Estados Unidos, juntamente com a União Europeia, assinaram um conjunto de tratados que a gente poderia dizer, na atual conjuntura, que é um conjunto de tratados desiguais, né? Onde os Estados Unidos basicamente obrigou a União Europeia a fazer uma série de esforços, dentre outras coisas, para pagar o esforço de guerra que os Estados Unidos vem fazendo na Ucrânia, e também porque a União Europeia não quer abrir mão de seu posicionamento imperialista perante o resto do mundo. Então está movendo mundos e fundos justamente para manter esse estado de coisas e manter um certo domínio imperialista subalterno, né, nessa divisão de poder existente no mundo de hoje, né? Obviamente, contrabalançando a perspectiva dos BRICS de tentar redefinir a balança de poder mundial nos próximos anos, nas próximas décadas. Mas existem algumas coisas nesses tratados que causam bastante espécie. Eu anotei aqui, né? O Trump, a pretexto de reduzir as tarifas de 30%, uma tarifa flat, né, de 30%, ele decidiu reduzir para 15%, né? Ao passo que a União Europeia fica obrigada a investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos da América, dentre esse investimento de 600 bilhões de dólares, um quarto disso, 150 bilhões, investimento em energia, mais especificamente na importação de gás natural. Os Estados Unidos e a União Europeia afirmaram que isso é um novo balanceamento das relações comerciais, né? E o que me causa mais espécie é que justamente a camarada Ursula tem emulado o discurso do Trump da mesma forma, né? Ela adquiriu para e passo todo o discurso do Donald Trump. Ela não tem questionado o Trump em nada, né? Ela saiu da ronda de negociações emulando o mesmo discurso do presidente americano, o que demonstra uma clara subalternidade da União Europeia com relação ao projeto imperialista norte-americano. A União Europeia, numa situação em que ela depende militarmente dos Estados Unidos, ela não se dá o direito de questionar as imposições econômicas que os Estados Unidos andam fazendo à União Europeia. O primeiro-ministro francês, ao saber do resultado da cimeira, classificou os resultados para a União Europeia como desequilibrado e insatisfatório. Já o presidente da Hungria, Viktor Orbán, né, que é reconhecido como ser um cara de extrema-direita, classificou as coisas da seguinte forma, e isso sem trocadilho, né? Ele afirmou que a Ursula von der Leyen foi comida no café da manhã, sem trocadilhos sexuais, por favor, ao mesmo tempo que classificou ela como muito fraca para lidar com Donald Trump, uma vez que ele classificou Donald Trump como uma espécie de peso pesado do boxe, ou sei lá, do MMA, ao passo que a Ursula von der Leyen seria uma peso-pena, né? Palavras do presidente húngaro Viktor Orbán. Então, dessa forma, os Estados Unidos impõem à Europa um acordo desigual, né? Talvez a Europa esteja vislumbrando aí alguma coisa que a China passou a vislumbrar, o antigo Império Chinês passou a vislumbrar lá em 1842, que ficou conhecido na historiografia chinesa como o século das humilhações, e talvez
a Europa, no afã de manter a sua posição imperialista perante o resto do mundo, já esteja cedendo aos Estados Unidos coisas que seriam inimagináveis em qualquer outro ponto da história. Mas vamos ver maiores implicações disso nos próximos meses, nos próximos anos e nas próximas décadas, né? Eu acho que é só o começo de uma grande decadência da civilização ocidental como um todo. Mas, a ver, né? É isso daí. Saudações globais e até o próximo vídeo. Esse vídeo não era para ser muito longo, muito extenso, mas é apenas aí um pequeno parênteses que a gente precisa abrir no dia de hoje, porque no dia 1º de agosto, né, vai ser a vez do Brasil e nós teremos, ao que tudo indica, tarifas de 50% em cima da economia brasileira, o que obviamente será abordado aqui no nosso canal mais de uma vez, né? Estamos num momento muito difícil da nossa história. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!